Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes, com o episódio Dois Tipos de Vida: a vida permissiva e a vida objetiva, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao contarmos uma história, procuramos fazê-la com aspectos diferentes, sem alterar a essência do seu conteúdo. Deus, ao fazer o homem, e o fez para ter uma vida maravilhosa. Lendo os capítulos iniciais de Gênesis, ele fez todas as coisas e viu funcionando e disse: isso era muito bom. É passado. Quando fez o homem como coroa da criação, ele não disse que era bom. Depois da introdução do pecado pelo diabo, todas as coisas já não eram boas. Por que Deus fez o homem com livre-arbítrio? Deus tem um projeto dos céus para os homens, feito antes da fundação do mundo, inclusive com moradias. Para seu projeto ficar concluído, ele precisava de um determinado número de salvos. Está subentendido na parábola das bodas do Cordeiro. Quando completar esse número, Jesus voltará. Por favor, não confundir com os 144 mil citados no Apocalipse, como dizem alguns, porque não é. O número é infinitamente maior. A vontade de Deus é salvar toda a humanidade. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos, não para o homem. Para esse, Deus fez o céu. Quem aceitar Jesus será salvo. Não se preocupe com espaço no céu. Não depende de você. O que nos compete fazer é disseminar a tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Se você não tem Jesus, compete aceitá-lo. Convidar Jesus para entrar no seu coração. Deus já tinha feito os anjos, todas as galáxias, todo tipo de animal, réptil, em síntese, todo o universo. Agora, ele queria fazer eu, você, a humanidade, que diante do bem e do mal, não um robô, fizéssemos a escolha correta, voluntariamente escolhendo o bem. O que é o bem? Você pode sair fazendo o bem a torto e a direito, indo dominicalmente a uma igreja, contribuindo com instituições de caridade e etc. São coisas boas, mas não resolve. O que resolve então? Escolher o bem, que é igual a Jesus, e o mal igual ao diabo, serpente. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Afinal, a história é sobre dois tipos de vidas, e eu não falei nada sobre isso. Uma vida é a permissiva, essa que vivemos: doença, internação, tristeza, depressão, falta de dinheiro, carnê para pagar, terremoto, alagações,
acidente, cocaína, pessoas enganando as outras e etc. Essa vida permissiva é diferente de uma pessoa para outra pessoa, dependendo de nossas escolhas. A outra é a vida objetiva, a que Deus quer que vivamos, ou pelo menos experimentemos. Romanos 12, 1, 2. Ou seja, uma vida nova em Cristo Jesus. Comunhão com Deus, certeza da salvação, contentamento com a vida que temos e muitas outras coisas. Se você experimentar tudo, fala para mim, porque é um sentimento crescente. Só um homem experimentou isso por completo, Adão, antes de pecar. O efeito do pecado atingiu toda a terra. E essa vida objetiva é um alvo que temos que perseguir ou prosseguir. Só atingiremos quando partirmos deste mundo depois da morte física. O mal está sempre diante do homem. O apóstolo Paulo já dizia isso. Em Romanos 12 está escrito: 1. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou destacar no versículo 2 a expressão experimenteis. O jardim do Éden era a vontade perfeita de Deus. A descrição do jardim plantado por Deus é maravilhosa. Presença de Deus, água que irrigava, ouro, pedras preciosas, todo tipo de fruteira. Era um jardim grande. A única coisa ruim, se é que podemos dizer, é que o homem tinha que cuidar. Deus inventou o trabalho. Não sei quanto tempo Adão viveu lá. Se tiveram filhos, alguém pode dizer que isso é loucura. Não é loucura, pois dois fatos podem justificar esse pensamento. Eva comeu do fruto e não aconteceu nada com ela. Então ela levou para Adão e ele comeu. Aí abriram os olhos de ambos. Só quando Adão comeu é que consumou o pecado. Se tivesse 500.000 pessoas no jardim, estou sendo exagerado, evidentemente, abriria os olhos de todos. Essa ordem foi dada especificamente a Adão, o primeiro homem, embora Eva soubesse que não poderia comer. O diabo está sempre procurando as brechas para lançar os seus dardos contra o homem, e Eva foi esse fio condutor. A outra expressão está em Gênesis 3,16. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, e o teu marido te governará. Pode subentender que Eva conhecesse o parto sem dor, já que passaria a dar com dor.
Eva não passou no teste, foi reprovada. Ela perdeu a condição de adjutora ou auxiliar para a condição de submissão. Mas Jesus, quando veio, valorizou a mulher, restabeleceu em tese a sua condição. A morte significa separação de Deus. Adão, ao pecar, foi expulso do jardim do Éden, da vida objetiva, para viver uma vida permissiva. Deus permitiu que ele continuasse a viver. Para que não voltasse, Deus colocou guardas. Lá tinha também a árvore da vida. Se eles comessem dela após pecar, eles não morreriam. Deus arrancou e a plantou lá no céu. Apocalipse fala desse fato. A forma de voltar seria crer e nascer em Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eva pensava que ela seria instrumento dessa bênção. Estava muito equivocada. O jardim permaneceu enquanto foi do propósito de Deus, para que o homem lembrasse do que havia perdido e se arrependesse da desobediência e vivesse na esperança daquele que venceria o diabo. Por um homem entrou o pecado, e por outro homem tirou Deus o domínio do pecado. Jesus, com limitações de homem, embora também fosse Deus, venceu na cruz e nas tentações o inimigo de nossas almas. João 3,16. O amor, a graça imerecida, nos deu e nos dá a vitória. Jesus, com sua morte na cruz, nos libertou do velho homem, do domínio do pecado e da morte, separação eterna. O homem que aceita a Jesus, a morte eterna, separação de Deus, não tem domínio sobre ele. O capítulo 6 de Romanos nos fala muito claro sobre isso. Encerrando, Deus quer que você viva na vida objetiva. Para isso, tem que tomar atitude enquanto está vivendo a vida permissiva. Quando você fechar os olhos na morte, nada e nem ninguém poderá mudar o seu rumo, nem Deus. Ou seja, o destino é inferno ou céu. Não faça da morte de Jesus algo em vão. João 3,16. Obrigado a todos. Esse tema é inesgotável. Espero que a história tenha sido útil para a sua vida. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho de notificações e que Deus nos abençoe. Amém.